A realidade pode ser tão apavorante quanto os filmes sórdidos, que frequentemente são baseados em fatos reais. Este top te levará a uma viagem que te fará recordar que o verdadeiro horror, o verdadeiro perigo, não está atrás da tela, não está tampouco na tua imaginação, mas sim aqui, deste lado, neste plano onde pode acontecer no momento que você menos espera e te inspirar a incontáveis diretores e escritores. Prepare-se para a viagem dessas, que não te deixarão de boca aberta, mas também te fazem ver a realidade, a obscuridade que pode haver neste mundo. Estes são os 7 filmes de terror baseados em fatos reais. Número 7. O filme Devorado Vivo, de 1977, pertence a uma época cinematográfica, em especial do gênero de terror, que já se perdeu. Uma época onde não havia tantas regras sociais, nem se impunha o politicamente correto. Os Estados Unidos passavam por uma crise econômica terrível, e as pessoas não estavam com humor para arco-íris e dias azuis, mas para o mórbido. Em consequência, a trama não poderia ser mais horrível. Um texano tem um motel no meio da estrada e alimenta um imenso e monstruoso crocodilo que tem como bicho de estimação junto com seus inquilinos. Tem gente que diz que os melhores filmes de terror são aqueles que podem acontecer de verdade, e este é o caso. Embora você não acredite, este filme é baseado num fato 100% real. Joe Ball, apelidado de Homem Crocodilo, matou pelo menos 20 mulheres em 1930. Se isso não é o suficientemente atroz, espere até saber como ele fazia. Ele jogava as vítimas aos crocodilos que mantinha num pântano. As vítimas incluíam ex-noivas e, inclusive, sua própria esposa. Quando a polícia o cercou, Ball tirou sua vida com uma arma, sem sofrimento, não como suas vítimas. Número 6. Não vamos falar só sobre assassinos em série ou fatos reais. Também temos que contar sobre filmes incrivelmente aterrorizantes, baseados em lendas urbanas ou assombrações. E ainda que você não acredite, Chuck, o boneco assassino, um dos assassinos em série do mundo cinematográfico mais popular, campeão global de pesadelos nos telespectadores, especialmente em pessoas que não o podem ver sem levantar os pés da cadeira, tem como inspiração uma história real. Don Mancini, o criador do personagem, contou numa entrevista a ideia por trás do Chuck veio de uma das histórias mais aterradoras na Flórida. Robert era um boneco que se dizia estar possuído pelo feitiço maligno da magia do voodoo. Vizinhos de diferentes casas diziam ver o boneco se mexer na janela quando a família não estava, e como se isso já não fosse suficiente, o boneco tinha sido visto por 3 famílias que afirmavam que naquela casa aconteciam coisas estranhas e tudo se relacionava com o boneco. Número 5. O Limite do Medo é um filme de terror de 2007, com uma trama bastante interessante. Um grupo de amigos vai de férias ao México para se encontrar com um terrível culto religioso que praticava sacrifícios humanos. Não é a história mais original. O tema, amigos que vão de férias para topar-se com variados tipos de horror. Mas como você se sentiria se te dissesse que este filme é baseado numa história real? Deixemos de lado os mocinhos. No México, existia uma seita que praticava sacrifícios humanos. Adolfo de Jesus Constanzo foi um dos líderes da seita mais perigosos que existiu, e entre suas numerosas vítimas estava o sacrifício humano de narcotraficantes. Mais de um cínico diria que isso o transforma numa espécie de anti-herói. Mas o fato é que Adolfo fazia isto simplesmente porque os líderes do tráfico se negavam a lhe dar um lugar nos negócios. Obviamente uma decisão inteligente, pois não queriam a um previsível líder de seita como sócio. O fato é que o jeito como Adolfo sacrificava suas vítimas é completamente inenarrável. Número 4. Todas as pessoas interessadas por assassinos em série devem conhecer o tenebroso Edwin, da mesma forma que todos os amantes do cinema de ação devem conhecer Stallone, Schwarzenegger e Van Damme. Há muitas histórias
histórias reais que se parecem com a história do massacre do Texas. Ou seja, a família canibal mantém como reféns principalmente forasteiros. Mas o fato é que um dos maiores ícones do terror, Leatherface, cara de couro, e por couro me refiro à máscara, que é feita de carne humana e inteiramente baseada em Edwin, que não só tinha na sua casa uma oficina de horrores indescritíveis, idêntico ao personagem em que se baseou na história, mas também vários objetos feitos com pele humana. Apesar de sua brutalidade, Edwin tinha um talento fantástico para a costura. Se quiser investigar, faça, mas advirto que as fotografias que os policiais deixaram na casa de Edwin podem te causar pesadelos ou serem muito indigestas. Assim, quando você vir este arrepiante ícone do terror, lembre-se sempre que está integralmente baseado em um assassino em série que existiu de verdade. Número 3. Esta é a última parada deste top, que fala sobre uma lenda urbana, mas não uma qualquer, talvez a maior e mais bem documentada do mundo. A Última Profecia é um ótimo filme de terror e mistério baseado em fatos reais. Dezenas de pessoas dizem ter testemunhado numa mesma cidade e, no mesmo tempo, um ser estranho que comunicava o acontecimento de grandes tragédias futuras. O contato frequente com Mothman, Homem-Mariposa, deixava as pessoas atordoadas, com dores de cabeça e, o pior, totalmente traumatizadas, como se fosse um contato com um ser que não é deste mundo. O filme faz jus ao sentimento de horror, angústia e sofrimento psicológicos pelos quais passaram todas as pessoas que disseram ter sido contactadas por este ser. Número 2. Viagem Maldita é um filme de terror, em parte real. Moradores que viviam no deserto foram vítimas de radiação após numerosos testes nucleares realizados pelo governo dos Estados Unidos. Em razão da radiação, alguns moradores se tornaram mutantes canibais, não só fisicamente, mas também na personalidade. Muitos dirão que isso dificilmente aconteceria hoje em dia, mas esta história poderia perfeitamente ser real. Aconteceu na Escócia durante o século XVI. Deixaremos o fator nuclear de lado, mas o fato é que o Sr. Sawney Bean foi um homem monstruoso que comandou 48 pessoas, sequestrava camponeses, vendedores ambulantes e viajeiros de longe. O Sr. Bean os havia convencido que uma boa alternativa para acabar com a intensa fome que sofriam era canibalizar forasteiros. E eles faziam isso, os levavam e comiam. O clã deste famoso personagem chegou a matar mais de 1000 pessoas, até que as autoridades finalmente os descobriram, aprisionaram e executaram. E o filme A Viagem Maldita se inspirou nesta história. O Sr. Bean não era um monstro deformado, mas imagine as condições daquela época, misturada à carnificina que faziam no pequeno vilarejo onde viviam, e você se dará conta que, com certeza, estas pessoas na verdade pareciam pior que os monstros dos filmes. Número 1. Wes Craven é um dos homens lendários no cinema de terror. Não é para menos. O pai de Fred Krueger, o criador de O Grito, merece respeito pelo seu trabalho. Porém, poucas pessoas sabem que a carreira deste homem foi longa e extensa e que seu filme mais horroroso não termina num dos seus personagens mais lendários, mas sim numa história baseada em fatos reais. A Maldição dos Mortos-Vivos é um excelente filme. O problema é que nem todos têm estômago para aguentar, mas se você pode ver sem ter pesadelos à noite, vá em frente. Wes Craven se sentiu fascinado quando seu livro Zumbificação de um Homem chamado Wade Davis, que após uma viagem ao Haiti se sentiu horrorizado com os rituais de magia negra e magia voodoo que viu, do modo como alguns sacerdotes e criminosos deste país, submergidos na pobreza e superstição, castigavam os traidores dando-lhes drogas e destruíam seu cérebro e os transformavam em zumbis, palavras que davam às pessoas lobotomizadas quimicamente e tratamentos ritualísticos que os deixavam completamente destruídos. No filme A Maldição dos Mortos-Vivos, Wes Craven relata as experiências do cientista canadense numa história fictícia, e saber que este filme tem muito de real, sem dúvidas, manchará sua fé neste mundo.